Cristão pode ser pai de pet? Será que eu posso ser pai da Kinder? Bem-vindo, meu querido, aqui é o Nascido de Novo, aqui é o barbudo que vos fala, Pastor Raul. Estou aqui mais uma vez para a gente bater um papo aqui, para a gente conversar a respeito de algumas questões que são delicadas a respeito da palavra de Deus e que é normal que nós tenhamos dúvida. Olha só, é normal que você tenha dúvida a respeito de questões bíblicas. Hoje nós vamos ver, será que cristão, nós vamos tentar responder, nós vamos responder essa pergunta. Cristão pode ser pai de pet? Sabe, cristão pode ter um animalzinho que ele ame a tal ponto que se transforma no seu filho, substitui os filhos humanos que nós venhamos a ter. Então, isso que nós vamos bater um papo. Primeiro, faz sentido a gente falar de animal de estimação na Bíblia? Será que a Bíblia relata esse ponto para a gente? Primeiro, animal de estimação. A questão moderna dos animais de estimação, que são animais que vivem em casa, são tratados como bebês. Nós vemos pessoas que gastam milhares de reais por mês para mimar aquele ser. Será que esse é o mesmo conceito que nós vemos lá atrás? Porque esse é um ponto importante. Existe uma visão moderna do animal de estimação, onde às vezes o animal de estimação substitui um filho, mas por ter um papel diferente hoje, não quer dizer que a posse de animais de estimação não existisse no mundo antigo, nem que a relação entre animais domesticados e seus donos humanos fosse só uma relação utilitária. Isso é um problema. Hoje as pessoas pegam da Bíblia uma relação fria com animais de estimação, pregando que aquele animal ele é simplesmente uma parte da criação e ele pode ser tratado como um mero objeto. Se esquece da questão da mordomia que nós temos, não apenas com animais de estimação, mas com toda a criação do Senhor. Então você tem que tomar cuidado como você vai tratar os recursos naturais desse planeta, porque esse planeta é o quê? Esse planeta é criação do Senhor e nós devemos utilizar com sabedoria de tudo aquilo que o Senhor criou e nos deu. Então isso é muito importante que nós venhamos ver. Agora, antigamente, nós vemos algumas passagens, pelo menos duas muito claras, onde nós vemos a participação dos animais dentro de casa, sendo colocados como até mesmo como filhos, onde são alvos de amor dos seus pais. A primeira, quem não lembra, é uma parábola que tem no Antigo Testamento. Vocês lembram o que Davi aprontou? Davi foi lá, em vez de ir para a guerra, que ele deveria ter ido, o rei deveria ter ido junto com o seu exército. Não, ele resolveu ficar no palácio. Aí um belo dia ele olhou pela janela, olhou na janela da casa em frente ao palácio. O que ele viu? Ele viu uma mulher linda tomando banho nua. Mandou buscar a mulher. Vocês sabem, a gente está falando de Betseba. E aí a gente tem toda aquela bagunça que aconteceu graças a esse erro. O que ele fez? Ele tomou a mulher de Urias, matou Urias e se colocou como marido de Batseba. Isso é muito complicado. E então vem o profeta Natã, que faz assim, ó, em 2 Samuel 12, a partir do verso 1, Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu do amor daquele homem, a cordeirinha. Isso daqui é uma parábola, mas a gente tem que entender que tudo na Bíblia tem uma função. Nós vemos aqui um homem que tratava essa cordeirinha, a cordeirinha dormia com ele, comia do copo dele, comia do prato dele. Então olha o amor que esse homem tinha por essa cordeirinha, tá? E aí nós vemos a revolta de Davi nessa história, por quê?
Porque Davi, ele falou, não se compadeceu, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Não se compadeceu do quê? Do quanto aquela cordeirinha era importante para aquele homem. E mais, Davi, ele foi pastor, então ele amava as ovelhas. A ovelha que dava leite, que dava a lã para aquecer no inverno. Essa lã era vendida e com isso eles podiam comprar alimento. O leite era vendido, além de alimentá-los, e eles poderiam comprar mais alimento, eles poderiam crescer na vida. Então, olha só, então Davi se colocou no lugar daquele servo, daquele homem. E o que isso mostra? Nós vemos uma cordeirinha sendo colocada como o quê? Sendo colocada como bichinho de estimação. Como aquele pet amado daquele homem, que junto com seus filhos criou aquele bichinho, aquela vidinha. Porque não se esqueçam, hoje nós relativizamos tudo, relativizamos a vida de um recém-nascido. Para chegar até a relativização da vida de um recém-nascido, nós relativizamos a vida de um animalzinho que muitas vezes nos dá amor. Eu falo para vocês, eu tive a Clara que nos meus momentos mais difíceis, a cachorrinha estava lá e me dava amor. Hoje nós temos a Kinder, que tem dia que a gente chega em casa, que a gente está acabado, aí ela vem com aquela carinha de sem vergonha que ela tem e nos traz alegria. Ela é um objeto de Deus para nos trazer alegria. E não é errado nós amarmos um animal desse. Nós estamos vendo aqui o retrato. Se não fosse normal um homem ter um bichinho de estimação na qual ele amava, o profeta não usaria isso para abrir os olhos de Davi. E nós vemos o quê? Nós temos o homem que é a coroa da criação. E nós temos um animal. Isso agora vai vir a nossa responsabilidade. A minha e a sua responsabilidade vem agora. Nós somos mordomos de Cristo. Nós vemos o quê? Um tipo de Deus nessa questão toda. Por quê? Porque Deus é superior a nós, Ele está numa classe totalmente superior a nós. Ele é o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Ele tem questões sobre Deus que, por mais que nós venhamos entender, nós nunca vamos conseguir chegar ao nível de Deus. Mas mesmo assim, Deus pegou um ser inferior, um ser pequeno, um ser que não quer estar com Ele, um ser que sempre que pode faz o quê? Vai, se embrenha no pecado, se embrenha no lixo, se embrenha no medo. Ele pegou um animal desse e amou esse animal. E esse animal somos nós. Então, por que nós não vamos tomar o exemplo de Deus, o exemplo de Cristo, pegar um animal inferior e não vamos cuidar dele com toda a mordomia? Ah, mas será que o meu pet vai para o céu? A Bíblia nos traz o que está escrito referente à minha e à sua vida. O pastor, se necessário, ele sacrifica a vida da sua ovelha para sobreviver. A ovelha, como Cristo fez, dá a vida para o seu dono. Olha que coisa grandiosa. Hoje, olha só, não querem mais que você trate animal como uma possessão. Eles não querem também que você fale que você é dono de um animal. Então, pessoal, olha só, nós temos que cuidar da criação do Senhor como o Senhor cuida de nós. O Senhor deu seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz. Nós não precisamos chegar a tanto. Porque é o seguinte, nós vemos pessoas que estão colocando animais como pontos de idolatria, mas também são os mesmos humanos que colocam como ponto de idolatria um filho. Como assim, pastor? Aquele pai que não corrige seu filho, que não educa seu filho, que não corrige, que não usa a varinha da disciplina, que não dá umas palmadas no bumbum e cresce aquele menino mimado, entendeu? Está idolatrando como aquele que se diz pai de pet. Não, eu não quero ter filhos, vou fazer tudo para dar luxo para o cachorro. E faz festa de aniversário para o cachorro. Ah, e o cachorro é uma criança. Eu conheci uma mulher lá em Araraquara que o cachorro dela ia para a escola. E tinha boletim para tirar nota, para vocês terem uma ideia. Uma vez ela veio reclamar para minha mãe e para mim, que as notas do cachorro estavam baixas. Eu fiquei olhando, falei, meu Deus do céu. Essa questão, isso é uma idolatria. Por quê? Porque a Bíblia fala para nós crescermos
e multiplicarmos, para nós nos multiplicarmos, para nós darmos fruto. O fruto é a nossa descendência. O homem e a mulher se tornam um perante Deus. O resultado desse um é o filho que nasce desse relacionamento. Ou vocês acham que o tornar-se um é apenas o companheirismo que nós vivemos? O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Olha isso que maravilhoso. Então sim, nós devemos cuidar daquilo que o Senhor nos coloca nas nossas vidas. Não é errado você amar seu cachorrinho, amar seu gatinho. Ah, mas a ovelha é um animal que dá lã, que dá o leite. Gente, existem cães pastores, existem cães que são guias de cegos. A Kinder, só pelo fato dela ser uma terapia lá dentro de casa, instrumento de Deus para nos trazer a calma, para nos trazer alegria, ela é um instrumento de Deus lá na nossa casa. Então vocês já imaginaram se o Senhor, se Deus olhasse para nós e falasse: isso daqui não é nada para mim, como muitos crentes acham hoje? Tá? Outra passagem que eu quero trazer para vocês é qual? Mateus 15, 21, 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu uma palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo... Olha só, esse termo é muito importante. Esse ponto é muito importante. Ela veio e o adorou. É a palavra traduzida aqui. Ela o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhes disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo o que queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Falam aqui que a mulher se rebaixou a uma cachorrinha, que ela foi humilde e por isso Jesus cuidou dela. Não, mas é porque ela se colocou sob o domínio de Jesus. Como assim? A gente viu na questão da parábola de Natã o quê? Que a cordeirinha vivia dentro de casa, como um membro da família. Que a cordeirinha, ela era um domínio daquele homem mesmo que pobre, dentro da casa dele, como seus filhos. Então, essa mulher, ela chegou a Cristo e fez o quê? Ela se colocou como um cachorrinho, ela tinha o Senhor Jesus como seu Senhor. É esse o ponto importante. Ela reconheceu que Jesus era o Senhor da vida dela, porque embora ela fosse cananeia, ela não era dos filhos de Israel, ela estava ali sentada à mesa, aguardando ser alimentada pelo seu Senhor, coisa que nós não fazemos hoje. Então nós vemos aqui o que era normal para a civilização do Novo Testamento, né, naquela sociedade que já era helenizada, que pegou a tradição dos gregos e dos romanos para ter um cachorrinho dentro. E o cachorrinho ficava deitado na mesa. Por quê? Porque o Senhor estava comendo, pegava um pedacinho de carne e jogava para o cachorro, exatamente como fazemos hoje. Amém? Então, ela fazia parte do domínio de Cristo. E Cristo aqui nos ensina a questão do domínio. O cachorro, o seu bichinho de estimação, ele faz parte sim da tua família, mas como bichinho de estimação. Ele pode até ser como seus filhos no amor que você desprende para ele. Mas você não pode substituir seus filhos ou nenhum ser humano por causa dos animais. Isso é um ponto importante. Então é o seguinte, toda a criação, nós temos que zelar por toda a criação que o Senhor confiou nas nossas mãos. Sim, a Bíblia mostra situações onde, perante o povo de Deus, os animais eram amados e cuidados. E esse exemplo nós temos que seguir. Agora, o problema, quando a gente substitui um filho, a gente substitui algo que nós vamos fazer para outro ser humano, para fazer por animais, que a gente está numa situação que tem pessoas que preferem que seres humanos morram, mas salvar os animaizinhos. Não é por aí. Nós temos que dar prioridade total ao ser humano. Tá bom? E não se esqueçam, né? Crescei e multiplicai-vos. Então, vamos parar com esse negócio, né? De ficar trocando cachorro, criança por cachorro. Os cachorrinhos são lindos, têm um papel muito comovente, muito, muito grande em nossas vidas. É um instrumento que o Senhor colocou nas nossas vidas, devem ser importantes nas nossas vidas.
Mas lembre-se que o mandamento é amar uns aos outros, nós temos que cuidar uns dos outros, nós somos cristãos, os cristãos têm que estar juntos, amém? E o animalzinho é um instrumento de Deus para a gente se dar bem, é um instrumento de Deus para a gente se dar bem no sentido de nós nós vermos manifestado o amor de Deus, nós vemos serizinhos que são uma gracinha, que nos alegram tanto, muitas vezes nos prestam um serviço primordial, olhe cães caçadores, cães de rebanho, cães pastores, todos os animais têm o seu lugar, amém? Então é isso. O cristão pode ser pai de pet? Pai de pet não, ele deve cuidar das criações, não é errado ter um bichinho de estimação, tem que tomar cuidado com idolatria, assim como um pai tem que tomar cuidado com a idolatria ao seu filho. Então é isso, tá bom? Então, se você tem seu cãozinho, cuide dele, mas não vira as costas para as pessoas, não. Não vira as costas para os irmãos em Cristo, muito menos para aquelas pessoas que precisam, amém? E como você entende todas essas minúcias? Como você entende todas essas questões? Como você faz uma exegese de uma passagem bíblica para chegar sozinho ao entendimento se aquilo é bíblico ou não, se você deve ou não fazer, se você está nos caminhos do Senhor ou não? Como? Conhecendo teologia, fazendo um bom curso de teologia. E nós temos a nossa formação completa em teologia, que você vai conhecer a Bíblia, você vai aprender a extrair o conhecimento bíblico, até mesmo usando as línguas originais, o grego e o hebraico bíblico. Ou seja, ninguém mais vai te enganar utilizando a Bíblia para te fazer participar de um cultinho pet, que é um absurdo, né? Então, pessoal, vem estudar com a gente. Você vai aprender a extrair o conhecimento bíblico como você jamais imaginou e recebendo, extraindo corretamente o conhecimento da Bíblia, dificilmente você vai errar, dificilmente você vai ser enganado. O link está aqui na descrição. Vem estudar teologia com a gente aqui no Nascido de Novo. Deus abençoe a todos.